Vocês que estão em casa, sejam bem-vindos. Neste momento, vamos ter o culto, uma quarta de poder, que é a quarta das mulheres, né? Organizado pelo Ministério da Mulher. Que Deus possa estar com vocês e que todo este louvor e essa mensagem possa tocar o seu coração nesta noite. Amém? Vamos, neste momento, cantar o hino Restaura. Que a cada dia possamos colocar em nosso coração, que Deus possa restaurar nossa vida, nossos caminhos, em tudo que nós formos fazer. Restaura meu ser, restaura meu viver, restaura minha desilusão, restaura meu quebrantado coração, restaura sonhos, restaura os meus planos, Senhor, restaura minha vida por completo, para que todos saibam que Tu és meu Deus, porque Teu é o poder e o louvor, porque Tu és a paz e o amor, a Ti toda honra e glória rendemos, Senhor. Grandioso é Teu agir em nossas vidas, restaura. Restaura meus sonhos, restaura os meus planos, Senhor, restaura minha vida por completo, para que todos saibam que Tu és meu Deus, porque Teu é o poder e o louvor, porque Tu és a paz e o amor, a Ti toda honra e glória rendemos, Senhor. Grandioso é Teu agir em nossas vidas, porque Teu é o poder e o louvor, porque Tu és a paz e o amor, a Ti toda honra e glória rendemos, Senhor. Grandioso é Teu agir em nossas vidas, restaura, Vamos continuar louvando, cantando o hino Orando. Que esse hino possa tocar profundamente seu coração, porque a oração, ela dá poder, dá força, dá coragem para continuarmos a nossa caminhada. Então, que este louvor possa entrar aí no seu coração e aquecer ele com essas mensagens, essas palavras deste hino.
junto a mim, orando posso até tocar o céu, orando me entendo com meu Deus, orando digo a Ele o que sinto, ultrapasso o infinito, sigo ao trono de Deus, orando reconheço quem Tu és, meus joelhos lanço aos Teus pés, quero entregar a minha vida em Tuas mãos, uma vida de oração. Orando posso abrir o coração, orando posso ouvir a voz do Pai, orando meus temores vão embora, sinto paz a toda hora, sinto a calma de um rio, orando eu renovo a minha fé, orando a esperança se refaz, orando eu alcanço a vitória, vou seguindo rumo à glória, a um passo do céu, orando reconheço quem Tu és, meus joelhos lanço aos Teus pés, quero entregar a minha vida em Tuas mãos, uma vida de oração. Quero entregar a minha vida em Tuas mãos, uma vida de oração, uma vida de Em reverência, colocar de joelhos, invocarmos a presença do nosso Deus em oração. Santo Deus e poderoso Pai, misericordioso, que nos altos céus habita, te agradecemos e te louvamos, meu Deus, por mais essa meia semana que passou, por estarmos aqui, Senhor, com vida, com saúde, com ar nos nossos pulmões, para te louvar e te adorar. Te pedimos que o Senhor receba, meu Deus, nosso louvor, nossa adoração. Que o Senhor nos esvazie de nós mesmos e nos preencha com Teu Santo Espírito. Que o Senhor nos ajude, Senhor, a buscarmos poder do alto, para vencermos, meu Deus, este mundo de pecado, para vencermos as batalhas, Senhor, para que possamos alcançar a coroa que o Senhor tem guardado para nós. Que o Senhor venha, Senhor, receber a nossa adoração neste momento. Que o Senhor venha estar presente no Teu santo templo, bem como com as pessoas que estão adorando em casa, Senhor.
Em nome de Jesus nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Boa noite a todos os irmãos. Boa noite àqueles que estão em casa. E neste momento eu estou aqui para contar para vocês o testemunho, né? No qual foi incumbido esta noite. E a gente sempre tem o que aprender com outras pessoas, né? Em 2009, eu estava numa igreja. E aí eu assisti um testemunho que sempre passa no Provai e Vede. E eu vi uma mulher contando que ela tinha feito um pacto com Deus em relação ao carro que ela tinha. Então, assim, de vez ela pagar o seguro do carro, ela conversou com Jesus e fez de Jesus o seu seguro. Então, o dinheiro que ela tinha que investir no seguro, ela devolvia como oferta para a igreja. E já tinha muitos e muitos anos que ela fazia aquilo. E ela conta que dificilmente o seu carro dava problema e que nunca tinha acontecido nada com o seu carro. E eu fiquei assim, né, impressionada com aquela história. E um certo dia eu falei com Deus: quando o meu seguro acabar, eu vou fazer igual aquela mulher. Então, assim eu fiz. Quando o seguro do meu carro acabou, conversei com Jesus, nós estipulamos lá um valor, né? E eu falei assim para ele: a partir de hoje, todo carro que eu tiver, que eu precisar fazer o seguro, vai ser eu e Jesus. E assim eu fiz o pacto com Jesus. E eu fiz de uma forma diferente. Eu não falei para Deus que eu ia devolver como oferta para a igreja, mas ia ser como uma oferta para levar a mensagem de outras formas. Então a gente tem feito doação para igrejas que estão em construção, e nós já mandamos oferta até para o lugar mais pobre do mundo, que é Bangladesh. E aconteceu algo bem interessante. Eu acredito que já deve ter uns 3 anos. Eu estava com meu carro numa pista e tem a faixa de pedestre, já tinha uns 10 carros parados na minha frente. E eu fui desacelerando, só que quando eu olhei pelo retrovisor, eu vi uns farol assim, muito rápido. E eu pensei: esse carro não vai parar, vai bater. Então, a Karen, minha filha, estava do lado, eu coloquei a mão nela assim, devido ao impacto, e minha sogra estava atrás. Eu, ai meu Deus, é horrível essa sensação, você saber que vai bater. Então, aquele carro realmente bateu, e foi um impacto muito grande, me jogou para frente, eu bati no da frente, o da frente foi para o outro. E eu pensei: acabou com o carro. E aí, desci do carro. Aí eu fui olhar primeiro no carro da frente, era um carro alto, tinha aquele, como é que chama aquele negócio atrás do carro? O engate. E eu olhei para o meu carro e falei: cara, tem engate no meu carro, não aconteceu nada. Nem o carro dele, só empurrou. Quando eu olhei para o carro da mulher de trás, o carro dela engrujou assim, levantou todinho a tampa. Eu falei: nossa, deve ter acabado com o meu. Quando eu me aproximei mais, eu olhei para o meu, não tinha nada. Eu falei: mas deve ter afundado dentro, não é possível, uma pancada dessa. No que eu abro o porta-mala, eu olho dentro, não tinha afundado nada. E da mulher estava derramando água para tudo quanto era lugar. Eu vi que não tinha acontecido nada. Eu peguei o meu carro e fui embora. Eu falei: você fica aí, não aconteceu nada com o meu. E ela ficou lá. E eu estava indo para um evento, um chá de bebê. Fiquei lá nesse evento por volta de 1h30. E quando eu voltei, esse carro que tinha batido no meu, ele ainda estava lá no acostamento sendo guinchado, para você ter ideia do tamanho do impacto que foi. Então, naquele momento, eu não tive dúvida que o anjo estava ali e protegeu o meu carro de não acontecer
nada. E assim, eu fiquei com o carro muito tempo. Eu fiquei com o carro durante 8 anos. Raramente ele me dava despesa. Era uma revisão simples para a viagem. E a gente vê o tanto que Deus tem cuidado da gente quando a gente tem um compromisso com Ele. Então a gente vê como que Deus tem derramado bênçãos quando a gente realmente confia e a gente cumpre aquilo que nós conversamos com Deus. E a gente sabe que neste momento tem muitas pessoas precisando das nossas orações. E Deus, Ele tem respondido várias orações. Sim, não e espere. Eu acredito que tem muitas pessoas em casa que nos estão nos assistindo que têm o seu pedido a fazer, mas não pôde estar aqui. E a gente vai estar orando por essas pessoas. E tem alguns pedidos que eu vou citar aqui, que eu também gostaria que vocês orassem por essas pessoas em casa. Nós temos um pedido da irmã Nilda. Ela vai fazer uma cirurgia amanhã, pela manhã, e ela pediu as nossas orações. Tem o Kleber também, que ele está se recuperando, né, de um problema no olho, uma pequena cirurgia que ele fez. E ele ainda está precisando das nossas orações na sua recuperação. Tem também a Carmen Lúcia. Ela está fazendo alguns tratamentos e a gente precisa também estar intercedendo por ela para que Deus faça o melhor na sua vida. Tem o Valmir, né, também, que já frequentou essa igreja, está em tratamento, e que nós possamos estar orando por ele. E eu gostaria de saber se aqui na igreja tem alguém com um pedido especial que gostaria que nesse momento nós orássemos. A irmã Joaquina? Eu pediria aos irmãos que orassem pela minha sogra. Ela adquiriu um câncer e, segundo os médicos, ela só tem no máximo até dezembro ou início de janeiro. Então a minha mensagem para ela foi que ela tivesse fé, porque Deus pode todas as coisas. Se for o melhor para ela, ele recuperar a vida dela, ela vai recuperar. Ele vai dar a cura para ela. Se ele achar que ela já deve descansar, porque ela já tem quase 90 anos, que ela apenas creia que Jesus pode dar uma vida eterna para ela, que ela entregue a vida dela para Jesus. Então, eu peço aos irmãos que... Maria Rodrigues, o nome dela. Eu, na verdade, queria fazer um Deus, ele, de maneira milagrosa, essa semana, ele deu um livramento para minha mãe. Lá onde ela mora, numa fazenda, deu uma chuva muito forte e derrubou muitas árvores lá, árvores grandes, e elas foram derrubadas pela raiz. E teve uma árvore muito perto da casa dela, que foi derrubada. E, graças a Deus, não atingiu ela. Inclusive, até uma árvore grande caiu do galinheiro, quebrou tudo, e a galinhazinha com os pintinhos dela ficou viva lá embaixo dos escombros. Então, eu agradeço a Deus pelo livramento que Ele deu para minha mãe, para a casa dela, e ela está bem nesse momento.
Louvado seja Deus. Mais alguém quer agradecer? Nós queremos agradecer a Deus, melhor eu quero. No começo desse mês, acabei tendo um problema renal. Estou tomando medicação para poder colocar uma pedra. E aí, instantes antes de vir para a igreja, eu tive, assim, posso dizer, uma grata satisfação de colocar mais uma pedra. Já estou na segunda. Acho que ainda tem mais uma. A pedreira ainda está cheia, né? Mas louvado seja Deus, porque está amenizando e colocando sem a necessidade de processo cirúrgico. Bem, eu queria fazer um pedido de oração pelo Caio, né? Engraçado que quando a gente é mãe, né? A gente gostaria que tivesse no lugar do nosso filho, né? Para que não sofresse, né? Então, assim, graças a Deus, Deus tem concedido muitas bênçãos, né? Para nós, né? Mas ainda a questão dele ainda continua vindo e indo e vindo, né? Então a gente preocupa, a gente sabe que está na mão do Senhor. E a gente quer que Ele dê mais coragem para a gente, mais força, né? Então, que vocês possam lembrar de nós, para que nós possamos ter sabedoria, né? Para ajudá-lo na saúde dele, para que ele possa crescer, né? Um menino saudável, um menino obediente às coisas de Deus, né? Que ele possa ter esse entusiasmo, Deus possa conceder para ele saúde, né? É isso que eu peço. Amém. Mais alguém? Vamos então ajoelhar. Antes eu vou ler um versículo que eu achei aqui muito bonito. Fala bem assim, ó. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Então aqui fala que Deus, Ele é infinitivamente, né? Mais do que tudo que pensamos ou pedimos. Claro que a gente gostaria muito que todas as respostas de Deus fossem sim, né? Mas um dia a gente vai entender por que Ele falou não, espere. E aí a gente vai saber por que realmente Deus escolheu assim. Hoje às vezes a gente não entende, mas um dia a gente vai entender. Vamos ajoelhar neste momento e falarmos com Deus? Poderoso Deus que habita nos céus, estamos aqui, Pai, na Tua casa de oração, para ouvirmos mais da Tua palavra, para que nós possamos fortificar a nossa fé em Ti e estarmos mais próximos dos nossos irmãos. O Senhor ouviu aqui, Pai, vários pedidos. Tem aqui a Nilda que vai fazer amanhã uma pequena cirurgia. Que o Senhor esteja abençoando desde já a equipe médica que ali estará. Abençoe o Kleber na sua recuperação, o Valmir no tratamento que ele está fazendo, a Carmen que está hospitalizada, que o Senhor esteja abençoando dela de uma forma muito especial também, que ela venha entender que o Senhor está no controle de tudo e que ela não venha temer a Tua resposta na vida dela. Esteja, Deus, abençoando o pequeno Caio. Ele está em fase de desenvolvimento, ele precisa de um cuidado muito especial dos pais e de Ti. Que o Senhor Jesus esteja cuidando dele, abençoando os seus caminhos. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor até aqui tem nos auxiliado em tudo, tem colocado irmãos para ajudar uns aos outros. Que o Senhor também esteja abençoando a Maria, que recentemente descobriu
essa doença tão terrível, mas que o Senhor faça o que é melhor na vida dela. Senhor, tem muitas pessoas que não falaram aqui publicamente sobre os seus pedidos, estão no coração. Que o Senhor esteja respondendo cada pessoa segundo a tua vontade. Muito obrigado por tantas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós. Um dos motivos porque nós estamos aqui vivos, enquanto muitos já não estão. Porque nós temos o privilégio de estarmos aqui na tua casa. Que o Senhor esteja derramando o teu Espírito Santo sobre nós. Nós precisamos muito dele, Senhor, para levarmos a mensagem para outras pessoas. Nós precisamos dele para que nós possamos ser transformados a cada dia. Que nós possamos ser humildes diante de ti. Que possamos, ó Deus, abrir o nosso coração para o Senhor e falar realmente daquilo que nós precisamos. Que o Senhor nos transforme. Ó Deus, abençoa o teu povo. Quantos estão em casa porque realmente não quiseram vir? Outros, infelizmente, porque não podem, mas que o Senhor tenha misericórdia de cada um deles. Que nós venhamos exercitar a nossa fé cada dia, Pai. Que nós possamos estar buscando o Senhor em espírito. Que possamos ser transformados pelo teu poder. Que o Senhor esteja abençoando a cada um que vai ouvir a mensagem nesta noite e aquela também que vai trazer a mensagem. É o que nós te pedimos, ó Deus, com o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Sua palavra, todo o universo se fez. Ele é o Cristo que foi prometido para morrer, para pagar o preço de todo pecado, a cruz. Ele é o caminho, verdade, a vida, a salvação. Quem crê nele, ainda que morra, viverá. Ele é o Cristo que foi prometido para morrer, para pagar o preço de todo pecado, a cruz. Ele é o caminho, verdade, a vida, a salvação. Quem crê nele, ainda que morra, viverá. Venha o teu reino, venha o teu reino, venha o teu reino em nós. Seja o teu reino, seja o teu reino.
seja o teu reino em nós. Venha o teu reino, venha o teu reino, venha o teu reino em nós. Seja teu reino em nós, seja o teu reino, seja o teu reino, seja o teu reino em nós. Ele é o caminho, verdade, a vida, a salvação. Quem crer nele, ainda que morra, viverá. Ele é o caminho, verdade, a vida, a salvação. Quem crê nele, ainda que morra, viverá. Amém. Boa noite. Bom, me escolheram para estar aqui hoje e peço a Deus, o Espírito Santo, que venha se fazer presente no nosso meio, especialmente me capacitar. Já falei algumas vezes, já preguei algumas vezes, mas faz tanto tempo. Então, espero que o Espírito Santo me use. Nossa mensagem hoje vem de Lucas 14. Se Jesus fosse o pastor de sua igreja, quantas vezes você torceu as Escrituras ou deu uma maciada em seu conteúdo, tentando ser gentil, adequado, socialmente, né? Quantas vezes voltou para casa ciente de que deveria ter dito algo a respeito da verdade a alguém, mas não disse? Quantas vezes, às vezes, eu me pergunto a mim mesma, e muitas vezes você poderia ter dito algo para alguém, mas não disse, né? Muitas vezes a Bíblia, lemos a Bíblia e vemos como era distante e poderosa a igreja primitiva, destemida, né? Que maravilha! Olhamos para a nossa igreja e pensamos, o que fazer, o que dizer, por onde começar? Como estamos? Temos ido, estamos levando, porque me aborrecer. Nós temos culto no sábado, temos culto nas quartas-feiras, temos os cultos de domingo, né? Temos classes bíblicas, evangelismo, alguns projetos sociais, mas
na verdade, como nós estamos. Cantamos hinos, vamos para a igreja. Será que isso é o bastante? Será que isso é o importante para nossas vidas? Pense sinceramente, sem responder politicamente. O que estamos fazendo na igreja, com a igreja? Temos tentado adaptar o propósito divino e bíblico às nossas necessidades? Ao que gostaríamos de ler e ouvir? Às vezes, eu me sinto como se nós estivéssemos brincando de cristãos. Muitas vezes a gente não está muito atento às verdades que a Bíblia está a nos dizer. Nós olhamos para a igreja atual e olhamos para a igreja cristã primitiva. No livro de Atos, né, nós vemos como era a igreja primitiva, como eles agiam, como eram as suas determinações. A igreja tinha poder. Em Atos 1 diz que os discípulos estavam trancafiados em profunda comunhão e oração, esperando a manifestação do Espírito Santo. Hoje nós ouvimos muitos falarem sobre o Espírito Santo, mas como estamos nós na busca do Espírito Santo? Atos 2, ele fala sobre, em outras línguas, né? E as pessoas se perguntam, o que é isso? Milhares de pessoas estão conhecendo a Jesus, outras estão vendo todos os seus bens e cuidados umas das outras. Nada vai detê-las. Elas começaram a ser perseguidas, mas isso não as detém. Milagres estão acontecendo mais e mais. A igreja de Atos 2 fala de grandes milagres. Nós hoje estamos podendo falar de milagres? Está tendo milagres em nossas igrejas? Nós podemos ver o apedrejamento de Estevão. Que história incrível a história de Estevão, sendo apedrejado e dizendo, ninguém vai me deter, eu vou falar desse Deus, eu vou pregar este Deus. Ninguém pode me impedir de entregar a mensagem de Jesus. A intrepidez de Estevão foi imensa, porque no final de todo o seu sofrimento, ele ainda teve a capacidade de dizer, perdoa-lhes, né? Será que nós temos essa capacidade? Edificarei a minha igreja, e os portões do inferno não a deterão. Mateus 16, 18, onde Jesus mencionou que edificaria a sua igreja sobre Pedro, né? Sobre Pedro eu edificarei a minha igreja. Nós sabemos que Pedro ali em Atos também, em Atos 2, ele foi destemido a falar a mensagem de Deus. A viagem de Paulo, ele sendo apedrejado, sofre naufrágios, passa fome, sendo espancado, lançado na prisão, mas continuava avançando no seu evangelho, pregando o seu evangelho.
né? E a igreja primitiva, ela tinha uma característica muito clara: nada podia detê-la. Ela tinha poder incontrolável. Mas olhamos para a nossa igreja hoje. Como está a nossa igreja hoje? Será que a nossa igreja tem vontade, tem força para pregar um evangelho que ninguém vai deter? Eles não precisam ser detidos. Elas próprias se detêm. As pessoas hoje, elas próprias se detêm. As pessoas saem da igreja pelas razões mais inusitadas. Às vezes porque mudou o pastor. E aí elas dizem, não vou mais. Não gosto daquela pessoa ali. Não quero ir para a igreja. Isso às vezes a gente vê dentro da própria família, né? Nossa própria família, às vezes tem pessoa que diz, não vou para a igreja, porque eu não gosto daquela pessoa. Isso é triste para nós. Às vezes porque mudou o horário do culto. O que significa? Você pode ser chamado de poder incontrolável? Nós pode chamar de uma igreja em que as portas do inferno não prevalecerão contra ela? Será que a nossa igreja pode ser chamada de... Nosso povo vem à igreja porque ama a palavra de Deus e é louco por Deus? Estamos nós compartilhando nossa fé e dispostos a morrer pela nossa fé? Nós vemos pessoas que saem da igreja por qualquer razões, por qualquer motivos, né? Esses são os seguidores de Jesus? Pensem nesses seguidores de Jesus. Eles suportariam o que Jesus disse? Você quer ir enterrar seu pai? Esqueça. O que você quer se despedir de sua família? Você não pode ser o meu discípulo. Os passarinhos têm ninhos, as raposas têm covis, mas o Filho do Homem não tem aonde reclinar a cabeça. Será que nós estamos com esse propósito de pregar um evangelho sem preocupar com os nossos bens, sem se preocupar com o que temos? Hoje é muito comum a gente ouvir pessoas quererem ir para a igreja para ter um bom carro, para ter uma casa bonita, para ter uma boa aparência. Será que nós estamos nessa mesma situação? Será que é Jesus que nós queremos na nossa igreja? É esse Jesus? Somos nós seguidores realmente? E é com este padrão de seguidores de Jesus que nos parecemos? Tenho a impressão de que sob nossos cuidados a igreja são maiores do que
seria se Jesus fosse pastor. As pessoas dele eram apenas ásperas demais. As palavras de Jesus eram ásperas demais. Ele nunca pôde manter uma multidão como nós podemos. Essa declaração incomoda vocês? Será que essa declaração nos incomoda de que Jesus era muito áspero, por isso ele não tinha uma igreja enorme? Se o Jesus das Escrituras tivesse um ministério para jovens, os garotos iriam com ele? Os apóstolos, Paulo, fosse um jovem pastor, o pessoal iria odiar? Então, o que nós estamos fazendo para encher as nossas igrejas? Será que estamos pregando como Jesus pregou? Se nós apenas fizéssemos tudo, se o culto for perfeito, como uma música perfeita, se nós pregássemos um sermão alucinante, daqueles tremendo, talvez por um ano poderia ficar. Nós queremos grandes auditórios. Esse é o real propósito de Jesus, que Jesus vivia e pregava, como ele ensinava. O que Jesus fez? Se alguém vem a mim, não aborrece a seu pai, sua mãe, a mulher, o filho, o irmão, a irmã e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Mas quando Jesus via uma multidão, ele não ficava entusiasmado, ele ficava cético. Ele perguntou no sermão anterior: quantos deles são uma boa terra? Jesus sabia que a maioria deles, ao decidir segui-lo, desistiria quando a situação fosse realmente difícil. Perceba que essas pessoas o amavam, mas amavam tantas outras coisas também. Ele sabia que ele jamais iria florescer. Jesus sabia que essas pessoas jamais iriam florescer. E então, quando se deparava novamente com a multidão, ele diz: vocês têm certeza de que todos deveriam estar aqui? Porque eu não tenho certeza de que vocês são realmente meus seguidores. Vamos esclarecer as coisas. Vocês aborrecem seu pai, sua mãe, sua esposa. Você vai viver inteiramente para mim? Você me acha tão grandioso assim? Será que nós vemos em Jesus alguém tão importante que nós somos capazes de abandonar a nossa família, marido, filhos, casa, tudo que temos, para segui-lo? Veja, se Jesus estivesse aqui neste lugar, neste exato momento, ele diria: muito bem, eu vou sair por aquela porta. Se você quiser me seguir, entenda que quando eu sair por aquela porta,
pode ser que você nunca mais me veja ou veja a sua família. Você está pronto para me seguir? Estamos nós prontos para seguir a Jesus? Eu sou aquele tesouro que você acha no campo e vende tudo o que tem para comprar esse campo? Você quer estar onde quer que eu esteja? Você está pronto para que eu seja seu único propósito, seu único motivo de viver? Essa é a forma como Jesus prega. Ele quer se certificar de que a multidão entendeu o que ele estava falando. Porque depois ele reforça: pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta para calcular a despesa e verificar se tem meios para a concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não podendo acabar, todos os que viram zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Eu paro aqui e fico pensando. Está essa parte em Lucas 14, 28 e 30. E eu fico pensando que muitas vezes, né, nós podemos estar começando essa caminhada, mas será que estamos nos preparando o suficiente para quando Jesus voltar, a gente realmente possa estar com Ele? Jesus compara isso a uma construção de um prédio, onde você deve sentar primeiro e responder as seguintes perguntas: será que tem dinheiro suficiente? Será que eu quero gastar tudo isso? Será que eu quero investir todo esse empreendimento? Tudo que eu tenho nesse empreendimento? Em outras palavras, Jesus está dizendo: eu estou avisando a vocês o custo a me seguir, antes de vocês começar. Eu estou dizendo tudo isso porque não quero você desistindo no meio do caminho. Não quero ouvir: eu não sabia que era tão pesado. Jesus está dizendo antes mesmo de começar: é tudo isso, nada menos do que isso. Nós não podemos entrar nisso pela metade, para que não desistamos no meio do caminho, quando as coisas ficarem realmente difíceis. Para que construir pela metade? Melhor desistir agora. Eu estou te dizendo tudo de antemão, de forma que você possa escolher conscientemente. Se o preço for muito alto para você, não construa a sua torre. Ou seja, melhor parar por aqui. E ele fala também sobre entrar numa guerra. Você ainda não entendeu. Jesus reforça o conceito. Ou qual é o rei que, indo combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000
ele pode combater o outro que está vindo com 20.000. Caso contrário, estando o outro ainda longe, envie-lhe um embaixador, pedindo condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. E como você fosse um rei e tivesse opção de ir ou não para a batalha. Você tem um exército de 10.000, mas o inimigo tem um de 20. Então Jesus diz, se você quiser entrar na luta, mande uma equipe para falar com o outro rei antes da batalha. Aí nós não vamos lutar. Aqui está um presentinho, né? E ele diz, que tal nos entender? Ele explica, nós estamos envolvidos numa guerra. Caso não queira ir para o campo de batalha, caso o mundo esteja confortável para você, vá para o lado do outro rei. Mas nós, os que restarmos, vamos nos unir, nós vamos para a guerra, mesmo que isso custe a nossa vida. Pelo menos para mim vai custar, porque eu vou tomar a minha cruz e vou morrer por vocês. Essa foi a mensagem de Cristo. Eu vou à luta, eu vou lutar. Muitas vezes eu penso que nós não temos esta mentalidade de guerra. Nós realmente não pensamos sobre nós mesmos, como se estivéssemos fazendo parte de um exército no grande conflito. Nós duvidamos do propósito, temos esta tendência. Quando perdemos esta noção, começamos a correr um sério risco de dizer, eles estão atirando em mim. Eu não sei porque isto está acontecendo. Isso é uma guerra e você está disposto a morrer por isso. Vá para o outro lado. Entre em acordo de paz com o príncipe deste mundo. Se você não está de acordo em enfrentar uma guerra. Isso não impedirá que o seu mundo fique ainda mais difícil. Quero colocar um pouco de sal. Jesus também fala sobre o sal. O sal, ele fala que o sal, quando se torna insípido, ele não tem valor para nada, a não ser para jogar fora. Mas se você pegar um pouco de sal insípido, mas misturar com um pouco de sal especial, um sal bom, vocês acham que esse sal insípido pode ou não ter sabor, se ele for misturado com um sal mais forte? Sim, ele pode passar a ter sabor. E a nossa vida, nós podemos ser um sal insípido, mas se nós colocarmos
o sal que é Jesus nas nossas vidas, nós vamos poder ter um sabor. Nós podemos voltar e nos preocupar e ter capacidade de enfrentar a guerra, de enfrentar os soldados, de enfrentar toda uma batalha, porque nós sabemos que Jesus, com a sua força, com o seu poder, Ele pode nos capacitar, hein? Ele pode nos tornar alguém especial. Nós podemos enfrentar as lutas se nós nos colocarmos como os primeiros discípulos. Nós podemos ter vitórias como eles tiveram. Nós podemos deixar de preocupar com a nossa vida aqui neste mundo, com os bens, e nós podemos vencer através do poder de Cristo. Que Deus nos ajude a sermos vitoriosos, pensar, meditar nessas passagens e dela tirarmos grande proveito para as nossas vidas. Vamos dar a mensagem ao mundo, proclamar a história da cruz, história de amor e graça, história de paz e luz, história de paz e luz, por Jesus nosso Rei em breve voltará, Rei dos Reis, Senhor, virá seu reino de luz funda, um reino de paz e amor. Uma voz de advertência ao mundo deve ser o nosso cantar, um hino de fé que fale das bênçãos do amor sem par, das bênçãos do amor sem par. Pois Jesus, nosso Rei, em breve voltará, Rei dos Reis, Senhor, virá seu reino de luz funda, um reino de paz e amor. Um dever é levar Cristo ao mundo como alguém que pode salvar, que pode afastar pecados e a glória de Deus mostrar, e a glória de Deus mostrar. Pois Jesus, nosso Rei, em breve voltará, Rei dos Reis, Senhor, virá seu reino de luz funda, um reino de paz e amor. Querido Deus,
Obrigado pelo teu cuidado. Obrigado, Senhor Deus, pelo teu amor, pela tua proteção, pelo teu conselho para conosco, Senhor Deus, de como devemos viver neste mundo. A preocupação com aqueles que às vezes tomam, Senhor Deus, o caminho, mas não conseguem chegar ao final. Que o Senhor venha estar com todos nós aqui, nos preparando, Senhor Deus, para que possamos chegar ao final, Senhor Deus. Para que, segundo a Tua palavra, Senhor Deus, não tenhamos medo do que o mundo pode fazer conosco, mas sim com a perca da salvação em Cristo Jesus. Venha estar com cada um dos irmãos, Senhor Deus, com cada lar aqui representado, abençoando a cada lar este restante de semana, Senhor Deus. Leva-nos segundo os teus cuidados. É o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.